Sabemos que o junk food está nos engordando, mas a ciência está nos dizendo agora que pode também estar encolhendo nosso cérebro. A ingestão habitual de alimentos ricos em gordura e açúcar resultam numa reprogramação da mente. Uma dieta excessivamente rica confunde o sistema imune. Que 90% das doenças que eu falava, existia 5 alimentos que estavam ali no meio enfiados. Então, dentro do leite de caixinha, tem formol, não adianta torcer o nariz, porque eu estou falando que eu sou cientista da alimentação. Tem peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada. Quando vemos que a literatura mostra que as pessoas que se engajam em mais exercícios reduzem o risco para a doença de Alzheimer, isso é algo... O circuito de recompensa é uma região do cérebro que controla o sentimento de prazer. Mas e sobre o junk food, pingando de açúcar e gorduras ruins? O que acontece se comermos mais disso? Infowars.com. Meus amigos, as informações que vocês estão para testemunhar, de todos os meus anos de pesquisa, é a mais importante. Ela tem sido oculta bem diante dos nossos olhos por todo esse tempo. Este é o último segredo. E está para ser exposto. Eu tenho centenas de documentos do governo, livros e artigos. E por mais de 80 anos, a elite do mundo ocidental tem falado sobre doutrinar alimento e água para causar doenças e esterilizar a população por propósitos eugênicos. Está tudo coberto no livro Ecociência, escrito pelo czar da Casa Branca, John P. Holdren. Ele fala sobre um estado policial planetário para conduzir uma esterilização forçada. Ele também fala de sistemas químicos ocultos na água e alimento para esterilizar a população. Isso foi escrito há décadas atrás, mas de repente as coisas deste livro estão em todas as notícias. Eles estão vendendo coisas ruins ao público como uma coisa boa. Você vê aqui diante de vocês o que uma pessoa comum compraria no supermercado, mas todas as coisas aqui são ruins para você. Porque a maior parte disso tem compostos químicos artificiais adicionados, os quais são extremamente tóxicos e ruins para a sua saúde. E eles sabem disso o tempo todo e eles aprovaram tudo isso para o seu uso. Vamos começar com o aspartame. Se você for no mercado agora, não conseguirá comprar nenhum produto de qualquer tipo, até mesmo uma goma de mascar açucarada, que não tenha sido adicionada aspartame nela. Nos anos 70, tentou-se aprovar aspartame nos alimentos o tanto que puderam, e levou 3 tempos diferentes. Porque nos estudos realizados com macacos alimentados com grandes porções de aspartame, eles morreram e contraíram câncer. Agora temos artigos na mídia de massa, e mais estudos da União Europeia mostrando baixa taxa de nascimentos prematuros e deformidades para mulheres que bebem asparmate em refrigerantes, como Coca-Cola Zero. O que é asparmate? Asparmate é subproduto da bactéria E. coli. Eles a engenharam geneticamente, alimentaram-na com lixo tóxico e então ela defeca o aspartame, que ao entrar no nosso organismo através do que comemos e bebemos causa danos impronunciáveis. O aspartame causou câncer cerebral. Estudo do FDA, aspartame causou convulsões. Adoçante com aspartame ligado a leucemias. Segurança de adoçante artificial colocado em dúvida. Efeitos colaterais do aspartame. As indústrias têm adicionado isso propositalmente e há muitos outros aditivos também. Bem, vamos seguir adiante e sair do aspartame. E falar sobre McDonald's e Chicken McNuggets. Eu me lembro que há 10 anos atrás estava lendo notícias de saúde e eles estavam alegando que havia plástico sendo usado como coisa normal. Basicamente um tipo de silicone estava no Chicken McNuggets. Também outros produtos anunciados continham. É ilegal em outras nações do mundo adicionar esses químicos na comida. Mas no McDonald's não é. O grande segredo é que tudo isso tem sido feito propositalmente pelo FDA. Veja todas as drogas que eles aprovaram e depois surge que eles aprovaram sem saber quando essas drogas causam ataques de coração e câncer. Fluoreto na água.
Nas audiências da corte de Nuremberg, surgiu que os nazistas estavam adicionando fluoreto de sódio no fornecimento de água, nos campos de trabalho e campos de concentração, para fazer a população mais dócil e controlável. Há centenas de estudos em universidades que provam isso mesmo antes de Hitler atingir o poder. Esta é a forma de medicação forçada. Eles admitem que 1 parte por milhão de fluoreto de sódio mais do que dobra as chances de câncer dos ossos em garotos e homens, conforme tem sido publicado nas últimas décadas. O governo e a indústria não colocam fluoreto apenas na água, mas iniciou a adicionar ele em milhares de produtos como água infantil, cereais matinais misturado com a fórmula deles. Eles começaram a adicionar 900 partes por milhão em coisas como ovo em pó. Isso causa redução na visão e também aumenta a esterilidade ou a falta de fertilidade. Criminalmente, o fluoreto de sódio tem sido adicionado em milhares de produtos que você consome no dia a dia. Falaremos dos aditivos alimentares daqui a pouco. Enquanto isso, eu quero lhe falar dos organismos geneticamente modificados. Você sabia que por muitos anos o povo tem comido carne clonada, incluindo de porco e outras formas de carne? Vamos ver primeiro o salmão. Grandes estudos em universidades concluíram evidenciando que um tipo de salmão geneticamente modificado, na verdade, são espécies cruzadas com outros animais. E quando esse peixe é introduzido no meio natural, dentro de 40 gerações, todo salmão natural estará extinto. E o FDA aprovou isso. E eles vão permitir a liberação desse peixe transgênico no meio selvagem, que sequer é um salmão. São espécies cruzadas, uma quimera. Ele é uma mistura como algo da ilha do Dr. Moreau, algo como um pesadelo. Mais de 85% do milho consumido nos Estados Unidos, também começando na Europa e Canadá, é engenhado geneticamente. Ele cresce sendo seu próprio pesticida no grão do milho. Então os insetos não vão comê-lo. Se os insetos não podem comer isso e viverem, o que você acha que aconteceria com os humanos e ratos de laboratório comendo isso? Há literalmente centenas de estudos mostrando, não apenas da Monsanto, mas de outras grandes companhias de milho, como o milho produzido pelas maiores companhias de milhos do mundo tem sido ligado à falência de órgãos em animais de laboratório. Estudos mostram ainda aumentos massivos de esterilidade em ratos e cobaias. Eles foram alimentados não apenas do milho, mas sementes geneticamente modificadas de algodão da Monsanto. Estudos na Índia, Alemanha e Estados Unidos mostram conclusivamente que alimentadas com sementes de algodão retiradas das culturas de algodão de variedades geneticamente modificadas, as vacas estavam tendo deformidades, elas tinham baixa taxa de natalidade ou, em muitos casos, elas simplesmente morriam. E o que tem na maioria dos alimentos processados? Óleo de semente de algodão geneticamente modificado. Estudos mostram ainda que plantas engenhadas geneticamente estão matando abelhas e borboletas monarcas. E eles não param por aí. Agora dizem que vai surgir um mosquito engenhado geneticamente. Ele é a prova de malária e será lançado na biosfera. O código genético do planeta está sendo roubado por um domínio hostil das corporações. Muitos anos atrás, um executivo da Monsanto foi destacado pelo National Geographic dizendo que a morte é o programa deles, que eles querem basicamente ter as suas culturas e os seus organismos, dominarem toda a biosfera desse planeta. E as maiores companhias de engenharia genética focavam principalmente em 8 maiores plantações alimentícias do mundo. Agora eles estão gastando em centenas e centenas de plantas, literalmente mudando o código genético do planeta. Será isso uma ditadura genética? Isto é vandalismo genético, e é por isso que os Rockefellers, a ONU e gigantes de organismos geneticamente modificados estão construindo cofres de sementes gigantes em todo o mundo, não apenas no Círculo Ártico. E eles admitem que estão fazendo isso em caso de tudo isso ser fora do controle. É um tipo de Arca de Noé. Todos esses grupos falsos ambientalistas nem reclamam disto, eles sequer falam da verdadeira degradação do meio ambiente, eles querem taxar o dióxido de carbono da exalação humana. Eles planejam desesperados em conduzir a fotossíntese com isso.
Como a sociedade industrial, eles controlam cada face de nossas vidas. Esse é o grande segredo. Isso é um programa de redução da população através da contaminação dos alimentos e da água. Isso é uma epidemia. O número de espermas caiu no mundo ocidental. Até o próprio governo tem previsto que na próxima geração, quase todos homens e mulheres serão estéreis. Essa é a religião globalista. Esta é a filosofia deles. Eles querem o planeta para eles sozinhos. A ONU declarou seu plano de redução da população em 80%. Ted Turner chama-nos de comedores inúteis e diz que 80% do mundo precisa morrer. O príncipe Philip diz que gostaria de voltar na reencarnação como um vírus para matar a maioria da população do mundo. O Dr. Hal Bianca e Peter Senior, em todas as notícias, nos diz que devemos ter apenas um filho porque mais de um é ruim ao ambiente. A recessão da natalidade é boa para diminuir as emissões de carbono, diz a mídia. Este é o grande segredo. Vivemos em uma ditadura científica. Os Estados Unidos e a Inglaterra são o epicentro de tudo isso. E eles estão espalhando mundialmente. Lembre-se de exames secretos, da esterilização secreta acontecendo nos Estados Unidos e Europa. Lembre-se do que Hitler fez. Ele aprendeu tudo isso com os eugenistas e da família Rockefeller dos Estados Unidos. Esta é a cultura da morte que tem sido induzida em você e sua família. E mesmo que você pense que o mundo está superpopuloso, você precisa entender que você é alvo de tudo isso, inclusive escolhido como alvo propositalmente. Hormônio bovino de crescimento recombinante, colocado em todos os leites, faz as garotas de 8 anos irem à puberdade. Normalmente deveriam chegar lá com 12 ou 13 anos. Silicone no Chicken McNuggets e em centenas e centenas de outros alimentos processados. Aspartame, que é fezes de bactéria engenhada geneticamente, que provoca incríveis problemas de saúde que já foram provados. Pense por si mesmo, a lista segue. No jornal ABC News há 4 anos atrás foi publicado spray de vírus na carne, segurança alimentar avançada. Eles espirram vírus vivo na carne para supostamente matar as bactérias. Isso é uma vacina viva, espirrada na carne que você consome e compra no mercado. E vai ficar ainda pior. Os destilantes do petróleo, lixo tóxico, subproduto do refino de petróleo, eles usam milhões de quilos de lixo tóxico, como o fluoreto, o mercúrio, o chumbo, e despejam nas plantações agrícolas, para supostamente fertilizá-las em plantações de tomate, milhos e batatas. Eles jogam todas essas toxinas no solo e afeta por muitos anos de uso. As plantas desintoxicam as áreas que foram contaminadas. E as plantas estão sugando tudo isso e você está comendo. Jornal Daily News. 85% de bebidas e snacks de crianças contêm alto nível de chumbo. Isso é o que o Washington Post reportou em janeiro de 2008. Um estudo que descobriu perto de 30 dos 55 produtos alimentícios e bebidas de marcas populares, eles estavam cheios de mercúrio. Apesar de que o povo da Europa, por mais de 20 anos, combateram todos os alimentos geneticamente modificados, milho, trigo e outras culturas que plantam em suas nações, agora a União Europeia está se curvando e aceitando. Os Estados Unidos é literalmente campo de provas para tudo isso. Tudo isso é simplesmente aprovado automaticamente e as pessoas que trabalham para essas corporações estão sendo compartimentalizadas. Eles nem imaginam o que está acontecendo. As pessoas que trabalham no mercado não têm ideia do que acontece. Isso está afetando todos nós. Isso está lesionando cada um de nós. Muitas formas de câncer crescem por milhares de pontos percentuais. Diabetes, todo tipo de doenças e nos maiores estudos, tudo está ligado com os aditivos tóxicos que estão em sua comida e em sua água. Também temos o glutamato monossódico, que atua como cirurgiões cerebrais, neurologistas e cientistas do mal. Quero dizer com isso que ele simplesmente devasta o seu cérebro. Ele é uma exotoxina, ele destrói o fígado, ele está em milhares e dezenas de produtos. Nós podemos dizer não, nós podemos protestar, mas se você ver o seu vizinho dando água fluoretada para o bebê dele, por favor, vá e avise ele. Se você tiver um vizinho que senta e come chips com glutamato, um atrás do outro, avise ele, você tem a responsabilidade. Se você conhece pessoas que comem esses alimentos processados, cheios de glutamato, avisem eles. E pelo amor de Deus, não dê a seu próprio filho. Se você quer se matar, o problema é seu, mas não machuque seu filho com isso. Não faça isso, senhoras e senhores. Você sabe bem que cigarros são ruins para você. Mas apenas há 20 anos atrás, os fabricantes de cigarro foram diante do Congresso e disseram que era tudo teoria da conspiração, que eles estavam matando pessoas. E depois surgiram documentos dizendo que eles sabiam que era mortal. Senhoras e senhores, eu tenho visto estudos. Muito do que eles colocam em nossa comida e água é de longe muito pior do que eles colocam no cigarro, que acaba sendo um dos maiores assassinos do mundo.
Isso é uma operação de matança dissimulada. Foram mostrados vários links neste vídeo que você pode ver por si mesmo. Eu apenas imploro que você faça a sua própria pesquisa e descubra que os lugares mais perigosos no mundo é o supermercado e a sua água potável na sua torneira, na sua casa.